A Venezuela está se tornando o novo epicentro da política global. Em apenas algumas semanas, milhares de cidadãos de Caracas, de funcionários públicos, donas de casa, a aposentados, voluntariamente, se juntaram à milícia bolivariana, enviando uma mensagem dura: estão prontos para enfrentar a pressão da Marinha do Zil Anacosta. Mas o que preocupa ainda mais é que esta crise deixou de ser apenas um assunto interno e está se transformando em um jogo estratégico internacional. Será este o prelúdio de um grande confronto ou apenas um movimento estratégico para manter a pressão? Para compreender a tensão atual, é preciso voltar ao ano de 2017, o primeiro mandato do presidente Trump. Naquele momento, a crise da Venezuela já durava muitos anos e Washington começou a discutir cenários mais duros. Alguns assessores sugeriram a opção de intervenção militar, e no dia 11 de agosto, Trump declarou à imprensa que ele não descartava a opção militar contra Caracas. Essa declaração foi imediatamente condenada pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir López, que a considerou extrema e absurda. Um fator importante nesse contexto foi o senador Marco Rubio, que várias vezes pediu medidas duras contra o governo Maduro. A presença de Rubio nas discussões de política mostrou que Washington estava se inclinando para uma posição mais rígida em relação à Venezuela. Trump, mais tarde, enfatizou na Fox News em 2020: se eu quisesse entrar na Venezuela, eu não manteria isso em segredo. Eu não enviaria um pequeno grupo, seria chamado de exército. Ambas as declarações mostraram que se houvesse ação militar, seria uma operação pública e em grande escala, não passos silenciosos. O auge da tensão surgiu em janeiro de 2025, quando apenas alguns dias antes da posse do segundo mandato de Trump, o presidente Maduro convocou a libertação de Porto Rico. De uma declaração simbólica, Porto Rico, de repente se tornou um dossiê oficial de segurança estratégica nos cálculos de Washington. A governadora de Porto Rico, Jennifer González Gallon, enviou uma carta a Trump, considerando isso uma ameaça direta à segurança nacional dos Boio. Ao mesmo tempo, Washington elevou a questão da Venezuela ao nível internacional, ligando-a às redes criminosas transnacionais. O governo Trump chegou a declarar o Cartel de Los Soles como organização terrorista global e acusou diretamente Maduro de ser o chefe. Simultaneamente, a quadrilha Trem de Araguá também foi proposta para entrar na lista de terroristas a fim de legitimar medidas de repressão, inclusive contra o fluxo migratório venezuelano. Esses passos mostraram que Washington elevou a questão da Venezuela de uma crise regional a um dossiê de segurança internacional. Nesse contexto, o governo Trump escolheu 3 ações paralelas: oferecer uma recompensa de $50 milhões pela acusação de Maduro, o mesmo valor já usado para Osama Bin Laden, expandir o papel militar antidrogas do Pentágono e mobilizar uma grande frota naval na costa da Venezuela. Segundo a revista Jane's Defense Weekly, em 2025, essa força incluía 3 destroyers de mísseis guiados um grupo de desembarque com cerca de 4.500 marinheiros e 22 mil fuzileiros navais. No papel, ainda era descrita como uma operação antidrogas, mas a escala das tropas levou muitos observadores a temer um cenário de intervenção militar. A base legal para essas ações foi uma diretriz secreta do presidente Trump, que permitia ao Pentágono usar força contra quadrilhas de drogas classificadas como terroristas. No entanto, segundo o direito internacional, isso não era uma base legítima para uma intervenção completa, já que a Carta da ONU só permite autodefesa, ou com a aprovação do Conselho de Segurança. Além disso, Colômbia e Brasil também temiam que os Desaparecidos usassem o pretexto de combate às drogas para intervir na região. Isso mostrou que, embora a diretriz secreta fornecesse uma ferramenta de dissuasão adicional, não era suficiente para transformar o cenário de invasão da Venezuela em realidade a curto prazo. Se visto do ponto de vista militar, é claro que os Alcibiades têm uma vantagem esmagadora e têm total capacidade de mudar o quadro na Venezuela. No entanto, isso não significa uma campanha militar completa.
De acordo com a Rand Corporation, relatório de 2004 sobre a campanha do Iraque, a escala de um ataque total geralmente exige mais de 170 mil soldados, como no caso do Iraque, em 2003. Enquanto isso, a força dos Desert Sails, presente na costa da Venezuela, é de apenas algumas dezenas de milhares de soldados, insuficiente para ser considerada uma campanha de invasão completa. Além disso, o terreno da Venezuela, que combina selva-cordilheiras e cidades densamente povoadas, aumentará os desafios de combate. Politicamente, Washington também está limitado pelas lições ainda recentes do Iraque e do Afeganistão. Vitória no campo de batalha não significa estabilidade duradoura. Uma intervenção pode gerar o efeito contrário, transformando Caracas em um ponto de apoio para que Rússia e China expandam sua influência, enquanto Maduro seria fortalecido como símbolo de resistência à intervenção externa. No âmbito regional, o fator mais preocupante é o efeito dominó. Colômbia, Brasil e muitos países da América Latina mostram cautela, pois um conflito na própria Venezuela pode desencadear uma onda migratória em larga escala. Isso não é apenas uma questão humanitária, mas também um fardo político e econômico para toda a região, enquanto a capacidade de coordenação para lidar com isso ainda é limitada. Além disso, a Venezuela não é um ponto vazio em termos de defesa. Segundo o CIPRI, Arms Transfers, Database 2023, o país possui sistemas de defesa aérea adquiridos da Rússia como o S-300 Buk-Mun e alguns complexos, ante 2.500 mantidos com o apoio de especialistas russos. Essa é a barreira que faz com que qualquer plano de ataque implique no risco de uma reação de Moscou. O ponto central é, embora o poder militar seja importante, ele não pode resolver toda a questão venezuelana. O risco de vencer a guerra, mas não conseguir manter a paz sempre existe, e é por isso que a possibilidade de os do Soaio escolherem uma solução militar total ainda é incerta. Ao discutir os próximos passos, é possível imaginar 3 cenários principais. O primeiro é a possibilidade de uma invasão total. Em teoria, os Estado positivo têm os recursos, mas na prática os custos e riscos são tão altos que esse cenário é quase improvável. As lições do Oriente Médio mostram que vitória militar não significa estabilidade duradoura. Outra opção é um ataque tático limitado, como mirar em infraestrutura crítica ou nas rotas de operação das redes de drogas. Essa pode ser uma forma rápida de pressionar, mas carrega riscos consideráveis, desde vítimas civis até Caracas, explorar a opinião pública internacional para aparecer como vítima de uma intervenção. Em termos de escala, as forças dos Usaspa de Detiel, na costa, são suficientes para manter pressão, mas não para transformar em uma campanha completa como o Iraque em 2003. Por fim, e também o cenário considerado mais viável por muitos especialistas, está a estratégia de não invadir, mas manter a pressão. A Marinha do Zilwa, nesse caso, se torna uma carta de negociação, forçando Caracas a ceder em cooperação antidrogas e, ao mesmo tempo, servindo de dissuasão na região de Essequibo, na Guiana, rica em petróleo e reivindicada várias vezes pela Venezuela. Segundo a análise do International Crisis Group 2024, Caracas já havia testado táticas da Zona Cinzenta como mobilizar gangues e forças paramilitares para pressionar a Guiana. Então a presença contínua dos DEU no Caribe também é um aviso, não se atrevam a tocar em Essequibo. A partir desses 3 cenários, fica claro que a escolha de pressão contínua, mas evitando o confronto direto, reduz riscos e, ao mesmo tempo, ajuda o Zilwa a manter a alavancagem estratégica. A questão restante é até que ponto Caracas reagirá, continuará enfrentando para provar sua firmeza ou aceitará concessões graduais em um jogo em que é forçada a ceder. O quadro da Venezuela nos próximos tempos não dependerá apenas do poder militar, mas também das decisões políticas e diplomáticas. Antes de tudo, as ações do presidente Maduro serão a variável importante. Se ele continuar a fazer declarações impactantes, como libertar Porto Rico, o risco de escalada de tensão certamente aumentará. Mas, por outro lado, demonstrar boa vontade em cooperar parcialmente com Washington na questão do combate às drogas pode abrir a oportunidade de aliviar a situação. Além disso, o nível de rigidez de Trump também é um fator que não pode ser ignorado.
No contexto da eleição que se aproxima, ele precisa provar a imagem de um líder firme, mas ao mesmo tempo deve considerar a reação da opinião pública interna, onde os cidadãos americanos têm muitas outras prioridades, além da crise venezuelana. Esse é um dilema difícil, como manter uma posição firme sem cair em uma crise dispendiosa. Por fim, não se pode ignorar o papel da Rússia e da China. Ambos têm interesses econômicos e estratégicos profundos na Venezuela, desde energia até cooperação financeira e militar. Se os USA tomarem medidas duras, Moscou e Pequim provavelmente buscarão respostas indiretas, transformando Caracas em uma frente secundária na competição global. Isso faz com que qualquer passo de Washington deva ser cuidadosamente calculado, evitando transformar a Venezuela em um ponto crítico incontrolável. De forma geral, esses três fatores se entrelaçam e se influenciam, criando um quadro complexo, onde cada pequeno movimento pode levar a grandes mudanças no cenário regional. O confronto Euaxes de Venezuela reflete um paradoxo familiar nas relações internacionais. Escalar tensões é sempre fácil, mas encontrar maneiras de reduzi-las é o verdadeiro desafio. Quando ambos os lados têm motivações políticas próprias para manter o impasse, o cenário mais provável não é uma explosão total, mas sim a manutenção prolongada da tensão. Em nível global, instituições internacionais como o Conselho de Segurança da ONU ou o Parlamento Europeu já pediram várias vezes máxima contenção e alertaram para o risco de uma crise humanitária em expansão. Isso mostra que a comunidade internacional reconhece os riscos, mas ainda não possui ferramentas eficazes para impedir o ciclo de escalada. De uma perspectiva prática, três lições se destacam. Para os Assembleio, depender do poder militar sem consenso regional pode gerar reação contrária. Para frear a Venezuela, escalar a tensão pode fortalecer a credibilidade interna, mas se torna um fardo diplomático. Já para os países latino-americanos, a dependência do petróleo e das rotas marítimas faz com que qualquer instabilidade na Venezuela gere facilmente um efeito dominó, impactando diretamente a economia e a sociedade da região. Em outras palavras, a Venezuela está se tornando o parâmetro para testar se as potências escolherão o caminho do confronto ou a construção de mecanismos de contenção cooperativa. Na sua opinião, em um mundo onde a competição de poder não ocorre apenas no campo de batalha, mas também na diplomacia e na informação, qual é o fator decisivo para a posição de uma nação? Poder militar, capacidade de controlar dados ou habilidade de manter a confiança social? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se achou esta análise útil, não se esqueça de clicar em like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para continuar acompanhando conteúdos aprofundados sobre política e atualidades globais. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo